Vamos falar de fisioterapia, que é necessário. E claro que nós estamos aqui com a nossa querida Diana Dias, que veio hoje nos trazer dicas de como você pode realmente cuidar da sua saúde respiratória e de que forma você pode ter essa ajuda. É por isso que a gente trouxe essa grande profissional para conversar um pouquinho com a gente e nos passar algumas dicas numa época quente, mas também seca, né? Seja bem-vinda, Diana. Obrigada, Vanusa. Como é que a gente pode começar falando a respeito desse assunto? Já que a gente sabe que tem muita gente que tem problemas de sinusite, rinite, numa época como esta, de julho, começa principalmente aquela época muito seca, né? Então, como tem uma mudança de clima, né? A gente começa a ter os consultórios de otorrino e pneumologistas, começam a lotar. Né? Então a demanda aumenta muito por conta do clima seco em Teresina, né? Da umidade, da baixa umidade de ar. E os casos, né, de doenças respiratórias e alérgicas aumentam bastante. Né? Então, assim, a fisioterapia respiratória, ela é um coadjuvante, assim, ela é um tratamento para diversos tipos de doenças respiratórias, né? Como rinite, sinusite, asma, bronquiolite também, assim, aumentou muito o número de bronquiolite em crianças, né? Ainda mais agora que, com o retorno das aulas após a pandemia, né? Então, tem o convívio social, aquela troca de objetos nas escolas, então aumentou bastante o número de casos. Quais seriam as dicas para quem está em casa relacionada à fisioterapia quando o assunto é rinite, sinusite, asma? Certo. Então, a primeira dica deve-se procurar um médico, tá? Ou otorrino ou pneumologista, no caso dos asmáticos, né? Porque a pessoa precisa ser diagnosticada, o paciente. E aí, como tratamento na fisioterapia, além do tratamento medicamentoso, caso seja necessário, vocês procuram um fisioterapeuta, claro que a gente vai aplicar técnicas tanto manuais como instrumentais para melhorar o quadro desses pacientes. E tem outras dicas, como a lavagem nasal com soro, que eu amo muito essa dica, é uma dica de ouro, com seringa, depende da idade do paciente, né? Criança é uma quantidade menor de soro, adulto uma quantidade maior de soro, mas assim, é fundamental, tá? E o soro, a lavagem nasal com soro, ela é importantíssima também para você manter a via aérea umidificada, que a gente falou que a gente está em um período em que a umidade do ar está muito baixa, então tem muito ressecamento de via aérea, né? E no caso da asma também deve-se procurar um pneumologista, um médico, né? Porque é uma doença que deve ter um tratamento medicamentoso e um tratamento fisioterapêutico. Como dica, além do soro, né? Para higienizar, lavar a via aérea, eu dou também como dica vocês fazerem uma massagenzinha aqui nos seios paranasais, né? Direcionando para cá, para a parte do nariz, de fora para dentro. Porque aí a gente vai fazer com que essa secreção ela seja eliminada, ela alivia bastante. Então, primeiro lava o nariz, depois faz essa drenagenzinha, porque vai expelir toda a secreção. No caso das pessoas que sofrem com rinite, esse tipo também de exercício, ele é importante? Demais, é muito bom, alivia bastante. Tem idade? Não. A gente tem rinite em criança a adulto, né? Então, assim, os exercícios são os mesmos? São os mesmos. E relacionado, por exemplo, à questão respiratória, quando o assunto é bronquite. A gente pensa que não, mas aqui dentro da nossa capital, muitas pessoas sofrem com problema de bronquite. E depois da pandemia, muitas pessoas passaram a ter esse problema também. E, além da pneumonia, a questão do bronquite. Quais são os tipos de exercícios que são feitos? Então, para bronquite, são exercícios muito específicos, certo, né? Precisa a gente colocar a mão na massa mesmo, é terapia manual, tá? Então a orientação é procurar um médico para ele ser orientado com a forma, para ele fazer o uso de medicações, né? E aí o médico solicita a fisioterapia, mas também tem gente que procura a fisioterapia mesmo antes de ir ao médico, porque sabe que tem resultado. E aquilo que eu falei, para não desenvolver a bronquite, a gente tem como prevenção a lavagem nasal. Eu sempre digo para as mães das minhas crianças, a criança foi para a escola, chegou em casa, toma banho, lava o nariz, porque não prolifera vírus. Na verdade, é uma dica que é importante, independente da pessoa ter ou não problema. Na verdade, é uma prevenção, né? Uma prevenção. Tá, ajuda a não desenvolver, não proliferar vírus, né? E aí vai.
Muito obrigada pela sua presença, Nada. Diana. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Instagram, físio, @Diana Dias.